quero trazer uma breve meditação no Salmo de número 23, Salmo que você conhece. John Piper, né, pastor batista, já um ancião, né, dá vontade de ficar agarradinho ali com John Piper, ali aprendendo dele. John Piper, ele diz que a gente sempre pode se encontrar nos Salmos. Não importa a situação que a gente esteja lidando, nós sempre nos veremos e nos acharemos nos Salmos. Os Salmos têm sido um dos meus companheiros de pandemia, junto com a minha família, né, junto com os colegas de ministério, junto com as ovelhas. Os Salmos já me acompanham há muitos anos. Há pelo menos, eu leio a Bíblia já tem 10 anos, mas há pelo menos 3 anos eu leio os Salmos pelo menos 2 vezes por ano. Eu faço um esforço para todo dia ler pelo menos 1, 2, vários Salmos, exatamente porque o Salmo é um mistério, né? A gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e o Salmo é alguém falando com Deus. Um salmista é a expressão da oração, da adoração, da dor, da confiança, da lamentação, da palavra de sabedoria, de alguém falando com Deus. Então, se você já aceita um conselho nessa manhã, você que está em casa, você que está no templo, leia mais o livro de Salmos, leia diariamente. Ali você vai achar orações de gratidão, ali você vai achar adoração, ali você vai achar celebração, ali você vai achar palavras de afirmação. E eu quero falar do Salmo 23, que é um salmo de confiança, o famoso Salmo do pastor, né? Mas eu quero falar do pastor do Salmo. A gente conhece, tem muita gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 23. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 23. A gente precisa conhecer quem é esse pastor do Salmo 23. Eu vou ler na versão NVI. E eu quero falar do pastor do Salmo 23. O texto sagrado diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Paizinho, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor fale conosco mais um pouco. Nós estamos aqui desde as primeiras horas orando ao Senhor. Nos ajuntamos aqui porque entendemos que o Senhor se manifesta no nosso meio. Entendemos também que é um tempo de muitos de nós ficar em casa e pedimos que o Senhor fale conosco, seja com aqueles que estão no templo, seja com aqueles que estão na transmissão online, seja com aqueles que verão esse vídeo depois. O Senhor não está preso, Deus, a nada disso. Então fala conosco, nos instrui. Fala que eu consiga, Deus, expressar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não tenho nada a oferecer, mas eu sei que o Senhor pode me usar pela tua muita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 23, o Salmo do pastor, um Salmo de Davi, possivelmente um dos primeiros, acredita-se que foi um dos primeiros salmos que Davi escreveu, ainda jovem, quando era um pastor. E o pastor, no contexto daquela época, era alguém que cuidava do rebanho, especificamente aqui um pastor de ovelhas. A ovelha é um bichinho que depende totalmente do pastor para tomar água, para se alimentar, para ser protegida. Então há essa figura que talvez para a gente hoje a gente conhece pelas figuras, não é tão comum, né? Somos um povo urbano, e também não somos do Oriente, onde havia mais essa característica. Mas o pastor era alguém que, para que você tenha ideia, naquele antigo Oriente, era alguém de tanta importância que reis eram chamados
ou vistos, ou cumpriam um papel como de um pastor. Tamanha a importância da figura do pastor. E especificamente Davi, que escreveu esse salmo, é atribuído a ele, né, é o pastor que se transforma em rei. É alguém que é tirado ali do meio das malhadas, das ovelhas, escondido, o 8º filho, provavelmente ali de Jessé, que sequer, né, foi chamado quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel. Davi é o pastor que se torna rei, né? E Davi é alguém que via Deus como seu rei pastor. Pelo menos metade dos salmos da Bíblia são escritos por Davi, e a gente vai ver ele se relacionando com Deus, reconhecendo Deus como aquele que cuidou dele, ou que cuida dele, ou que cuidava dele, que alimentou Davi, que protegeu Davi nas suas fugas, nas suas guerras, nos seus momentos de luta. Há salmos de Davi escrito na tenra idade, jovem, há salmos que ele escreveu quando ele estava no caminho para se tornar um rei, há salmos que ele escreveu quando ele já era um rei, né, que ele era perseguido pelo seu filho Absalão, por outras pessoas. Então, em diversas etapas da vida, né, os salmos não foram escritos de uma vez, eles foram escritos numa longa caminhada por alguém que via Deus como o seu rei e como seu pastor. Eu quero falar especificamente de 6 características do pastor em cada um dos versículos da Bíblia. A primeira: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. A gente vê aqui a primeira característica do pastor, que o Yahvé, o Senhor, ele é provedor. O pastor é aquele que provê. E aí a gente precisa entender que se Deus é nosso pastor e de nada teremos falta, não quer dizer que teremos tudo. Até porque, se tivéssemos tudo, lá no versículo 4, a gente não via Davi dizendo que está atravessando um vale de trevas ou de morte. Que Deus é esse que permite que a gente passe por dificuldades? Então, quando fala que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, não quer dizer que eu não vou ter lutas. Não quer dizer que Deus não quer dizer que Deus vá satisfazer todos os meus desejos e caprichos, não. Deus provê necessidade. Deus provê aquilo que é importante. Teremos lutas, teremos dores, teremos aflições, mas Ele é o nosso pastor. O que Davi quer dizer é que se eu tenho o pastor, eu não tenho falta de nada. Por isso que eu gosto dessa versão da NVI. Né? Não é que nada me faltará. Não, eu não tenho falta de nada agora. Por que eu não tenho falta de nada agora? Porque eu tenho Deus. Todos que reconhecem que tem o Senhor como pastor, isso por si só, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa, né, do salmo do pastor. A gente precisa do pastor dos salmos. A gente precisa de presença de Deus. A gente precisa reconhecer que o Senhor é meu pastor. E isso nos basta. Paulo lá na frente vai dizer que a graça nos basta. Mesmo que haja um espinho na carne, mesmo que haja um momento de dificuldade, mesmo que haja uma situação que aparentemente não se muda. Ter o pastor é ter o provedor. Então, nesse sentido, Deus é provedor. Versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Segunda característica do pastor, ele é pacificador. A gente pode dividir esse versículo em 2 partes. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Imagine a ovelha, como eu disse, como um animal frágil. A ovelha anda em bando. A ovelha é míope, não enxerga direito. A ovelha é teimosa, você sabia disso? Sai do caminho. Por isso que o pastor pega o cajado e põe ela de volta no caminho. Por isso que, em alguns casos, quando a ovelha é muito teimosa, o pastor quebra a perna das ovelhas e põe ela no ombro. E carrega e traz ela de volta para o rebanho. Ovelha não bebe água corrente.
O pastor, por isso que ele leva ela para um pocinho de água tranquila ali, para ela conseguir beber. Por isso que o pastor é pacificador. Ele a alimenta, ele a apacenta, ele cuida de nós. A gente está aflito, está agitado, a gente não está enxergando. Eu tenho orado, tem 1 ano, o Senhor me dá discernimento, o Senhor me mostra o que está acontecendo, e parece que a gente não está vendo, a gente está 100% dependente de Deus, aleluia por isso, glória a Deus. Mas é Ele que nos alimenta, é Ele que nos tranquiliza. Na sequência, né, desse versículo 2, comecinho do versículo 3, o texto diz que Ele nos restaura o vigor. As versões mais tradicionais diz que Ele refrigera a nossa alma. Isso tem exatamente a ver com a nossa alma, né, com a nossa capacidade mental, com a nossa saúde emocional, e é o pastor que restaura o nosso vigor, e é o pastor que refrigera a nossa alma. Queridos, eu não sei você, eu tenho orado, Senhor, mantenha a sanidade mental das pessoas, mantenha a nossa saúde mental, né, firme de pé. Quantos precisam disso aqui nessa manhã? Né, nós precisamos, queridos, é um tempo difícil. Recentemente, a Amadá conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: você está bem? Aí a Amadá falou assim: eu estou bem. Aí a pessoa falou assim: não, você não está bem porque não tem ninguém bem. E fala sério, queridos, naturalmente não tem ninguém bem. A gente está precisando uns dos outros, a gente precisa da oração uns dos outros, a gente precisa do fortalecimento de uns dos outros. E é o pacificador que nos restaura o vigor, que refrigera a nossa alma. São tempos que precisamos de uma boa saúde mental. E quem vai nos dar isso? O pastor, o pacificador. Então, o pastor é provedor e o pastor é pacificador. Versículo de número 3. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu aprendo no versículo 3 que alguém que me guia nas veredas da justiça é um professor, é um instrutor. O Senhor está nos guiando, querido, em todo momento, em todo tempo. Não só no tempo da pandemia, no tempo da dificuldade, nós precisamos, né, do Deus que nos ensina, que nos orienta, que nos guia. O Salmo de número 32, versículos 8 e 9, Davi diz assim: eu o instruirei, Deus, né, falando através de Davi, e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É o pastor que cuida de você que está em casa. É o pastor que te protege de todo mal. É o pastor que te ensina o que você deve fazer. É o pastor que tem a palavra de direção para a sua vida. É o pastor que tem a palavra de instrução para a sua vida. Deus, o pastor, é professor. Aquele que não nos deixa perdido. Aquele que usa o cajado para nos direcionar. Versículo de número 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E talvez nesse momento, esse versículo seja o que mais fale ao nosso coração. A imagem aqui, quero que você tente se transportar para o Oriente, para o deserto, há 3.000 anos atrás. A imagem aqui é de um pastor conduzindo o seu rebanho, atravessando Israel. Você pode também pensar na imagem do peregrino se dirigindo ao templo. E naquele contexto daquela época haviam ladrões, salteadores. Não é só hoje que tem isso, naquela época já tinha. Haviam animais ferozes, lobos, leões, ursos, que queriam pegar as ovelhas. É nesse contexto que Davi se vê. Montanha de um lado, montanha de outro. Davi andando, ou o pastor andando, naquele vale de trevas e de morte, porque a qualquer momento poderiam
poderia aparecer um bandido, um salteador, uma caravana de bandidos, ou poderiam aparecer animais. E naqueles vales escuros que representam o perigo de morte, o Senhor, o pastor, o protetor, estava com o seu povo. E ainda hoje, queridos, ainda que a gente não ande, literalmente por vale de trevas e de morte, o protetor está conosco, está nos livrando do mal, está nos guardando dos bandidos, dos malfeitores, com a sua vara, o salmista diz que a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara era usada, para combater os animais, para proteger as ovelhas dos animais que vinham. O cajado, eu durante muito tempo achava que o cajado era usado para bater. Não, o cajado era usado para dar a direção para a ovelha. O cajado era usado para puxar a ovelha de volta. Pode ser pela orelha também, se preciso for nos dias de hoje, O Senhor está com o seu povo. Deus está conosco, querido. Deus é o nosso protetor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse: Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Jesus pediu ao Pai: não vou tirá-los, mas livra-os do mal. Apegue-se a essa promessa. Apegue-se ao Deus, ao pastor que fez essa promessa. Ele é protetor. Versículo 5. Tu me preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aqui, queridos, a partir desse versículo, a gente parece mudar para um ambiente de festa. Um grande banquete. E no contexto da época, nos banquetes da época, ungir a cabeça de alguém com óleo, de um visitante com óleo, significa: você é bem-vindo aqui. Você é alguém muito honrado. Lembre-se da mulher pecadora, em Lucas capítulo 7. Jesus é convidado para jantar na casa de Simão. E quem unge Jesus não é Simão, é a mulher pecadora. Ela, mais do que ungir, ela se deita aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus com seus cabelos. Ela é criticada por aquilo. Em Lucas 7:46, Jesus repreende Simão. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Ela me honrou. Ela quis dizer que eu sou importante. Se eu cheguei para jantar aqui e você não deu bola para mim, essa mulher me honrou. E o contexto disso, o encher o cálice até transbordar, quer dizer mais ainda, quer dizer que você é alguém muito especial. Para que você entenda, queridos, o significado desse. A gente lê o texto, Tu unges a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. A gente não entende bem. Mas se você voltar mais um pouco, Números, capítulo 35, quando o Senhor institui as cidades refúgio, depois você lê, não dá para ler, Números 35 é um capítulo grande. É instituído cidades refúgio, onde a pessoa que cometesse um crime de maneira não intencional, ela poderia fugir para essa cidade refúgio. Além da cidade refúgio, só que quando ela fosse fugir para essa cidade refúgio, atrás dela ia o vingador de sangue. Exemplo, eu matei alguém de maneira não intencional. Se fosse intencional, de maneira intencional, eu era condenado à morte. Mas se foi sem intenção, eu poderia fugir para a cidade refúgio. Mas enquanto eu fugia para a cidade refúgio, viria atrás de mim algum parente, alguém que seria chamado vingador de sangue daquela família, e ele poderia tentar me matar. Mas quando eu chegasse na cidade refúgio, ali estaria o sumo sacerdote. Em algumas versões diz que é o ancião. Ela aponta para a figura do pastor. E na cidade de refúgio, o vingador de sangue não poderia encostar em mim. Só que, segundo a tradição judaica,
enquanto eu conversava com o sumo sacerdote, contava o que eu fiz e explicava para ele que foi sem querer, o sumo sacerdote estaria preparando um banquete. Ele estaria ungindo a minha cabeça com óleo, dizendo: "Isso é especial porque você veio para a cidade de refúgio." E mais do que isso, enquanto ele me ouvisse, ele estaria enchendo o cálice para me servir. E se ele transbordasse o cálice, significa que o vingador de sangue que estava lá de fora não poderia tocar em mim. Isso é a igreja hoje, queridos. Isso é a casa do Senhor. Eu me recordo de quando eu entrei há 12 anos numa igreja, 12 anos atrás. Tinha cometido pecados, muitos não intencionais, porque eu desconhecia a palavra de Deus. Mas eu me recordo que diante da figura do pastor, diante de Jesus, ele disse: "Você é bem-vindo aqui." Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Ele serviu o meu cálice até transbordar. E o versículo 5 mostra o Deus perdoador. A figura desse banquete mostra que o pastor é perdoador. Por isso a igreja, os santos, a assembleia, os santos que se reuniram ontem em frente àquele hospital, 20 pessoas separadas, orando, eles são a figura desse ancião, do pastor, do perdão que Deus dá a todo aquele que busca Ele. O mundo não entende isso. Eu já ouvi pessoas falarem de mim, dizendo assim: "Como que pode alguém que errou tanto, pecou tanto, achar que vai para a igreja agora e Deus perdoou os pecados?" Deus perdoou os pecados. Mais do que perdoar os pecados, Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Ele encheu o meu cálice até transbordar. Louvado seja Deus, porque Ele é perdoador. Perdoador. Ele nos honra. Ele nos honra. E o versículo 6: "Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." Essa palavra acompanharão, ela pode ser traduzida como, em algumas versões, seguirão. Ela pode ser traduzida como perseguirão. Há um comentário na King James que diz que é como se a bondade e a misericórdia, ou a bondade e a fidelidade, dependendo da sua tradução, estivessem caçando o salmista. Cadê o salmista? Cadê ele? A bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue. No contexto daquela época também, para que você entenda melhor, não havia tantas hospedagens e as pessoas se hospedavam na casa de alguém. Chegavam numa cidade e alguém tinha que oferecer hospedagem. Você pode ler Gênesis 19 e você vai ver 2 anjos visitando Ló, e Ló é o anfitrião daqueles anjos. Um texto mais, que você vai perceber isso mais claro, Juízes capítulo 19, há um levita e uma concubina andando em Gibeá, e quando eles procurando hospedagem, ninguém queria hospedar, um anfitrião os hospeda. Só que pelo contexto, pela tradição, o anfitrião era 100% responsável pela integridade do hóspede. Enquanto você estivesse na casa do anfitrião, ninguém podia te tocar. Leia Gênesis 19, você vai ver que quando as pessoas chegam na casa de Ló e falam assim: "Nós queremos abusar desses 2 homens que estão aí dentro." Ló fica apavorado, mesmo não entendendo quem eram aqueles homens. Ló fala: "Por favor, não faça mal a essas pessoas." Porque Ló sabia que ele era o anfitrião e responsável por aquelas pessoas. Leia Juízes 19, as pessoas batem na casa do anfitrião e diz assim: "Manda esse homem e a mulher dele para fora que nós queremos abusar deles." O anfitrião fica apavorado: "Por favor, não façam isso, eles são meus hóspedes, vocês não podem tocar nele." E o anfitrião tinha uma responsabilidade maior ainda. Enquanto os hóspedes saíssem da casa dele e até saírem da cidade, ele era responsável por aquelas pessoas. Nada podia acontecer com aquelas pessoas. Sabe o que o salmista entendeu? Que ele era um hóspede na casa de Deus. Que o anfitrião é o pastor. E que o pastor que é responsável por mim, por você, por nós, por tua bondade e a fidelidade dele,
para nos guardar enquanto a gente estiver na presença dele. Por isso o salmista diz: eu habitarei, eu voltarei para a casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aqui tem a bondade, aqui tem a fidelidade. Eu não quero sair daqui. Para que eu vou lá para fora? Para que eu vou voltar para o vômito onde eu vivi? Se aqui eu estou garantido, se aqui tem bondade, se aqui tem misericórdia, nos guardando e nos protegendo, porque é a promessa de Deus. Sabe, queridos, eu quero orar com você, não sem antes te dizer, que se Davi, como eu disse aqui, é o pastor que virou rei, Jesus é o rei que virou pastor, é o rei que se fez pastor. Ele diz em João 10:11, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele colocou a bondade, a fidelidade dele atrás da gente. Nós somos infiéis, nós falhamos, nós nos desviamos, nós pecamos, nós fazemos o que não devia ser feito, mas a fidelidade e a bondade dele nos guarda. E eu aprendo no versículo 6 que Jesus é presente. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da adversidade, por isso nós não temeremos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, é promessa dele. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará o Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Sabe, irmãos, eu quero orar, mas eu quero que a gente pense em algo. A gente tem tanta facilidade para crer. A maioria das pessoas, ela crê que Deus criou as coisas. Ela crê que Deus criou o sol, a lua, o universo. Se eu disser para você que Deus sabe o nome de cada estrela, eu sei que você vai acreditar nisso. Sim ou não? Todo mundo acredita. Agora parece que quando é com a gente tem uma dificuldade. Não, Deus cuida do meu irmão, mas será que cuida de mim? Deus criou o sol, a lua, as estrelas, tudo que está nessa terra, mas será que Ele cuida de mim? Queridos, Deus cuida de mim e de você. O pastor que é provedor, que é pacificador, que é professor, que é protetor, que é perdoador e que é presente, está cuidando de mim e de você. Às vezes a gente fala assim, agora é só Jesus. Você já notou o que está por trás do agora é só Jesus? Parece que por trás do agora é só Jesus está escrito assim, lascou. Não, querido, agora é só Jesus, aleluia, glória a Deus, ainda bem que é só Ele, porque Ele cuida de nós, porque Ele deu a vida por nós, porque Ele é o nosso pastor. Vamos orar juntos. Você que está no templo, se pudesse colocar de pé. Ele é o nosso descanso, queridos. Ninguém nega que a gente vive tempos difíceis, ninguém nega isso, mas Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso provedor, nós não teremos falta de nada. Ele é o nosso pacificador, Ele restaura a nossa saúde mental, a nossa alma. Ele é o nosso professor, é o auxílio em nossas escolhas. Ele é o nosso protetor, aquele que nos guarda, meio no vale de trevas e morte. Ele é o pastor perdoador, que nos convida a se assentar com Ele na mesa todos os dias. E Ele é presente, disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Paizinho, nessa manhã, Deus, nós queremos te dizer que nós temos medo, que nós somos frágeis, que nós sabemos que o Senhor está conosco, mas que nós somos humanos. Paizinho,
queremos te dizer que somos vasos de barro. Queremos reconhecer a nossa fraqueza. Mas acima disso, Paizinho, queremos entender que o Senhor é o nosso pastor. Isso nos basta. O Senhor ser o nosso pastor, isso é provisão. Isso é o melhor que temos. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor mantenha a nossa sanidade mental. Estamos pedindo para aquele que cremos que pode fazer isso. O Senhor nos livre da síndrome do pânico. O Senhor nos livre da crise de ansiedade. O Senhor nos oriente. O Senhor refrigere a nossa alma. Restaura-nos o vigor. Queremos dizer que o Senhor é a nossa direção, o nosso professor. O Senhor nos protege, nos guarda. Tua palavra diz que o Senhor não dorme. O guarda de Israel não dorme. Basta levarmos os nossos olhos para o monte, de onde vem o socorro, e te veremos lá, porque o Senhor é o nosso socorro, Deus. Deus protetor. O Senhor é o Deus perdoador. O Senhor nos convidou um dia e nos convida nessa manhã para se assentar à mesa contigo. O Senhor quer ungir a nossa cabeça com óleo, encher o nosso cálice até ele transbordar. Deus do perdão, Deus da graça, Deus maravilhoso. Deus presente, que morreu por mim, pelos meus irmãos, e colocou a bondade e a fidelidade para nos perseguirem todos os dias da nossa vida. Por isso queremos estar habitando na tua presença. Por isso é tão importante para nós a tua presença. Por isso nos ofendemos quando Deus querem falar mal de ti, falar mal daquele que é a presença encarnada. Te amamos, Jesus. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chame. Somente em ti descansarei, pois eu sou